Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar a respeito do recurso em sentido estrito no rito do júri. Essa peça caiu no 31º exame da Ordem na área de Direito Penal. Neste vídeo vou mostrar para vocês a estrutura, as teses defensivas, os pedidos e a organização como um todo dessa peça. Vamos comigo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Karen, eu sou advogada. Este é o canal Conectados Jobs e Karen. Aqui o Jobson trata com vocês a respeito de concursos públicos e eu fico com a parte do exame da ordem. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativem o sininho de notificações, caso gostem desse vídeo, deixe seu like, siga a gente também no Instagram. Lá nós damos dicas diárias a respeito de concursos públicos e do exame da ordem. Então vamos falar agora sobre a prova mais aguardada deste ano, né, pessoal? Demorou demais, um ano praticamente, para vocês estudarem para essa segunda fase. Essa peça, pessoal, foi na verdade um pouco surpresa para nós, né? Já que ela caiu no 28º exame. E a peça Memoriais de Defesa e Resposta à Acusação, que foram meus palpites, que eu mostrei nos vídeos anteriores, são peças que há 5 ou 4 exames não caíram, né? Então, assim, foi uma surpresa. Eu considero que o Rezo do Júri não é uma peça muito fácil, mas também não é algo muito difícil. Claro que se você não estudou o suficiente, se você não sabe o básico, essa prova com certeza ficou difícil para você. Mas, assim, é uma prova que dava para ter sido feita tranquilamente. As teses defensivas, eu acredito que não foi algo tão difícil de achar. Então, assim, mas isso varia de pessoa para pessoa, né, pessoal? Às vezes tem pessoas que estudam muito, chega na hora o nervosismo toma conta. Então vamos agora para 10 questionamentos a respeito do Rezo do Júri. Primeiro questionamento. Como você identificou que estava pedindo um recurso em sentido estrito no júri? Então, pessoal, a situação problema trouxe que o juiz proferiu decisão pronunciando o réu. A partir disso, você vai verificar que está na primeira fase do júri, já que o júri conta com uma primeira e uma segunda fase. E contra a decisão de pronúncia do réu, caberá sempre o reze. Então, pessoal, eu acredito que poucas pessoas devem ter trocado as bolas e feito uma apelação, porque muitas vezes você pode olhar e ver que tem uma sentença e achar que é uma apelação, mas como é rito do júri, as coisas são diferentes. Então, assim, a gente não pode falar muita coisa também, porque eu já vi pessoas falando que fizeram memoriais de defesa. Pessoal, não tem nada a ver, porque eu disse no vídeo anterior, eu expliquei sobre memoriais, o memoriais ele vem antes de uma sentença, então neste caso não tem como caber memoriais. Segundo questionamento, como é a peça? Como é o reze? É uma peça simples, é uma peça dupla? Então, pessoal, neste caso é uma peça dupla, porque cabe a interposição e as razões. A interposição será endereçada para o próprio juiz da causa, já as razões é endereçado para o Tribunal de Justiça, então trata-se de uma peça dupla. Terceiro questionamento. Como é a peça de interposição do reze? Então, pessoal, a peça de interposição consta um endereçamento, um preâmbulo, um pedido e o fechamento. Neste caso, você deveria colocar o seguinte: como endereçamento, excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da vara, 3 pontinhos, do Tribunal do Júri da comarca de Maricá, do estado do Rio de Janeiro. Este é o endereçamento. Partimos agora para o preâmbulo. Já o preâmbulo ficaria: Rômulo, já qualificado nos autos do processo crime número 3 pontinhos, que lhe move a justiça pública, por meio de seu advogado, que esta subscreve, vem perante Vossa Excelência interpor, cuidado com o verbo interpor, recurso em sentido estrito, com fulcro no artigo 581, inciso 4º do CPP. Passado o preâmbulo, pessoal, agora nós vamos fazer um pedido nessa parte da interposição. Nós vamos escrever: requer seja recebido e processado o presente recurso e que seja realizado o juízo de retratação com fulcro no artigo 589 do CPP. Pessoal, há uma especificidade aqui, é você não esquecer do juízo de retratação. Com certeza será pontuado. Aí você conclui: caso entenda por manter a sentença, que as inclusas razões sejam remetidas ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Aí você conclui termos em que, pede deferimento, escreve local, data 16 de março de 2020, advogado OAB. Mais à frente, pessoal, na parte das razões, eu explico direitinho essa questão da data, que é dia 16 de março. Quarto questionamento: como é a peça das razões? Aqui, pessoal, é uma peça com uma estrutura comum, você já conhece. Vai ser o endereçamento, o preâmbulo, a parte dos fatos, dos direitos, dos pedidos e o fechamento da peça. Não tem segredo. Vou entrar com vocês detalhadamente em cada parte. Quinto questionamento: como é a parte do endereçamento das razões? Aqui, pessoal, é diferente da interposição porque vai ser endereçada direto para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, você deve colocar em cima, na primeira linha, razões de recurso em sentido estrito, por uma linha, recorrente e recorrido. Recorrente, no caso, é o Rômulo. Recorrido, você pode colocar Justiça Pública ou Ministério Público. Mais abaixo, você vai colocar Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, embaixo, Colém da Câmara, embaixo, douto Procurador de Justiça. Esse é o endereçamento das razões. Sexto questionamento: como é o preâmbulo das razões? Bom, pessoal, essa parte pode variar muito conforme você aprendeu no teu cursinho ou viu em algum livro, mas eu vou passar um modelinho legal que eu acho que seria bom para você ter colocado na sua peça. Em que pese o indiscutível saber jurídico do juiz Acó, impõe-se a reforma da sentença que pronunciou o réu pelas razões de fato de direito a seguir expostas. Então aqui, pessoal, basicamente você pediu pela reforma da sentença. Vamos agora para a parte dos fatos, dos direitos e dos pedidos. Sétimo questionamento, a parte dos fatos. Aqui, pessoal, como eu já disse nos meus vídeos anteriores, é uma parte que em todas as peças você não deve perder muito tempo e nem perder muita linha, porque é pouco pontuada ou às vezes nem sequer é pontuada. Então eu espero que você tenha feito isso. Resumido o que aconteceu, resumido por que você está interpondo um rese no caso, né? Oitavo questionamento. Aqui, pessoal, partimos para as teses defensivas. É uma parte muito importante da sua peça, espero que você tenha caprichado nela, porque aqui você vai mostrar para o examinador todo o seu conhecimento, o teu conhecimento para rebater qualquer coisa que venha prejudicar o réu. Então, vamos colocar aqui 4 teses defensivas. Uma hora dessas vocês já viram quais são, né? Primeira tese defensiva. A FGV, pessoal, esperava que você alegasse a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Por quê? Na situação problema, narra que os fatos ocorreram dia 2 de janeiro de 2010 e a denúncia foi recebida dia 24 de janeiro de 2020. A partir desse lapso temporal, a gente pode fazer o cálculo prescricional. Então, observado que o Ministério Público imputou ao réu o crime de feminicídio na forma tentada, nós vamos até o vadimeco observar qual a pena máxima aplicada a este crime. No caso, a pena máxima é de 30 anos. Partindo disso, verificamos que ele colocou como tentativa, ou seja, a forma tentada, que nos dá a possibilidade de reduzir em 1/3 a pena. No caso de 30 anos menos 1/3, vai para 20 anos. Partindo disso, vamos para a tabela do 109, do artigo 109. Lá mostra, conforme a pena aplicada, a quantidade, o prazo prescricional. Neste caso, em 20 anos, prescreve em 20 anos. Partindo disso, pessoal, você deve observar que a situação mostrou que o réu, na data dos fatos, contava com 18 anos. Ou seja, você vai verificar no artigo 115 do Código Penal que, se o réu, na data dos fatos, tinha menos de 21 anos, o prazo prescricional deve ser cortado pela metade. Então, como a gente já havia visto no artigo 109, este crime prescrevia em 20 anos. No entanto, como ele era menor de 21 anos, foi para 10 anos. Por fim, a gente observa, da data dos fatos até o recebimento da denúncia, que é o primeiro marco prescricional, passaram-se mais de 10 anos. Então, houve a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Como segunda tese defensiva, você deveria ter alegado a nulidade
pela não intimação do réu para comparecer na primeira audiência. Neste caso, pessoal, nessa primeira audiência foram ouvidas as testemunhas, a vítima e o réu não estava presente. Por mais que tinha o seu advogado, por mais que na situação problema demonstre que o juiz falou que não houve prejuízo para o processo e tudo, você mesmo assim deve alegar a nulidade. Neste caso, você pede a nulidade a partir da primeira audiência. Isso demonstra, pessoal, que houve um cerceamento de defesa do réu, porque houve uma audiência em que todos falaram, todos o acusaram, mas ele não estava presente. Por mais que tivesse a figura do seu advogado, ele também deveria estar presente. Então, por isso, é cabível a tese de nulidade. Terceira tese defensiva. Essa, pessoal, é a tese de mérito. Com certeza é a tese que valerá mais pontos. Aqui, você deveria demonstrar que houve a desistência voluntária do réu. Mas o que é a desistência voluntária? Essa desistência voluntária é quando o réu deixa de praticar os atos executórios por vontade própria. Ou seja, diferente da tentativa, que por circunstâncias alheias à sua vontade ele deixa de praticar o ato, na desistência ele quer parar. No caso, ele estava esfaqueando a Paola, viu o sofrimento dela e decidiu parar, e sabendo que com aqueles golpes de facada não ocasionaria a morte dela. Então, a partir disso, você deve alegar, você deve demonstrar que o crime deve ser desclassificado para lesão corporal grave. Por quê? Porque na desistência voluntária você vai ser punido, você vai ser julgado, na verdade, pelos atos que você executou. No caso, é a lesão corporal grave. Quarta e última tese defensiva. Aqui, pessoal, você vai alegar a tese subsidiária de mérito. Neste caso, qual foi? A tese subsidiária de mérito que a FGV queria que você colocasse é o afastamento da qualificadora. Então, se o juiz entende que não houve prescrição, não houve nulidade e que não deve haver a desclassificação do crime, que ele pelo menos entenda pelo afastamento da qualificadora. Neste caso, você vai justificar que a lei que inseriu essa qualificadora, ela é posterior ao crime, ou seja, o crime aconteceu antes do surgimento dessa lei. Então, você deve alegar que nenhuma lei deve retroagir para prejudicar o réu. Então, neste caso, você pede que seja afastada essa qualificadora. Nono questionamento. Aqui, pessoal, eu sempre friso que é bom a organização. Tudo que você alegou nas teses defensivas, procure colocar em ordem nos pedidos. Então, os pedidos do rese ficaria assim. Primeiro, inicialmente, você vai começar. Requer que seja conhecido e provido o presente recurso. Agora vamos para os pedidos de acordo com as teses. A primeira tese defensiva foi a prescrição da pretensão punitiva. Neste caso, você vai pedir pela extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Como segunda tese defensiva, você alegou a nulidade. Neste caso, você vai pedir pela anulação do processo a partir da primeira audiência, em que o réu não foi intimado, né? A terceira tese defensiva alegada foi a desclassificação do crime porque houve a desistência voluntária. Você vai pedir que haja a desclassificação do crime. Como quarta tese defensiva, você alegou que deveria haver o afastamento da qualificadora. Como pedido, você vai colocar: requer que seja afastada a qualificadora. Décimo questionamento, pessoal. Como fazer o fechamento das razões do recurso em sentido estrito? Aqui, pessoal, você deveria fazer o seguinte. Depois da parte dos pedidos, você coloca termos em que pede deferimento. Escrever local. Não necessariamente, pessoal, você colocaria Maricá aqui. Eu já vi muitas vezes falando que dá identificação de peça. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do examinador que vai corrigir a sua prova. Mas o ideal seria você ter colocado, escrito na verdade, local, vírgula, 16 de março de 2020, embaixo advogado, embaixo OAB número 3 pontinhos ou só OAB. Aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês a respeito da data. Consta que o réu foi intimado para apresentar o rese no dia 10 de março de 2020. Como cair numa terça-feira, no dia 10, você vai começar a contar a partir de quarta-feira. Então, você faria quarta, dia 11, quinta, dia 12, sexta, dia 13, sábado, dia 14 e 15, domingo.
Como cai no domingo, pessoal, última data do prazo, você deve postergar, você deve colocar para segunda-feira. No caso, é no dia 16 de março de 2020. Essa é a data que deveria constar na sua peça. Então, fico aqui, pessoal, apresentei para vocês a parte da interposição e das razões do recurso em sentido estrito. Espero ter contribuído com vocês. Espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova, que foi uma prova muito esperada. Gostaria então de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativem o sininho de notificações para receber nossos vídeos, siga a gente no Instagram, lá temos dicas diárias a respeito de concursos públicos e da OAB. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês, ter contribuído de alguma forma. Então, tchau, pessoal!